Olá, estamos aqui para o nosso quarto episódio da segunda temporada do nosso podcast Cognitivamente Falando. E vamos aí dar continuidade hoje de um modo muito mais amplo, né? No favorecimento e tudo que envolve a rotina, um planejamento familiar. E quem está aqui com a gente hoje, Luísa Rosa, psicóloga Oi, gente, querida. tudo bom? Um prazer sempre estar aqui com você, Cris. Ai, obrigada. E a gente vai trazer, principalmente porque, né, é a gente falar de rotina agora no início do ano, que é exatamente esse pré-estabelecimento, essa organização. E quando a gente fala de planejamento, organização, muitas vezes o nome rotina, né, as pessoas veem num modo pejorativo, engessado, que não é nada disso. E exige funções executivas, né? Como um planejamento, estratégia, organização, que é bem importante, né, Lu? Então, a importância desse processo na vida como um todo, né? Como um todo. E quando a gente fala de rotina de criança e adolescente, principalmente, né? A Cris tem uma bagagem de consultório, eu também. A gente vê o quanto os pais têm dificuldade de fazer o simples, né? E a gente fala muito na terapia que o óbvio precisa ser dito. Para criança e para adolescente não é diferente. E quando a gente pensa numa rotina, é exatamente para organizar. A organização externa ajuda na regulação emocional interna, né? E vice-versa. Eu brinco muito com os meninos, né? Que quando a gente começa um processo terapêutico, eu pergunto como que é seu quarto, né? Como que é seu armário? Aí eles começam a falar, é bagunça, é mistura e tal. Eu falo assim, e qual analogia que você faz disso com a sua rotina? E dito e feito, é batata, assim. Se a pessoa ela não é organizada na rotina, nas coisas dela, nos cuidados, no espaço, automaticamente, internamente, a gente vê muita demanda emocional, seja a ansiedade, a falta de concentração, lapso de memória, né? E a gente acha que lapso de memória é só, né, na nossa idade, né, Cris? E não é. A gente tem visto com crianças cada vez mais novinhas, adolescentes, eles não sabem, a gente pega na quinta-feira, o que você fez ontem? Ontem? Tipo, o que eu fiz ontem? Né? Que dia foi ontem? Então, a dificuldade de acessar algumas questões por conta dessa desorganização. Então, eu sou super fã de rotina, né? Aliás, as primeiras sessões com criança e adolescente, você como psicopedagoga, você sabe, a gente faz muito um trabalho de organização, de rotina, de planejamento, né? E eu costumo falar que quando a gente organiza até tempo de série, a gente tem. Tem tempo para tudo. E aí, muitas vezes pergunta assim, como é que você consegue fazer tudo, né? Exatamente por isso. E a gente vê essa questão, por exemplo, e tá tudo muito assim, eu vejo que é uma engrenagem, né? Você vê uma criança, por exemplo, que gera uma questão ansiosa por uma festinha que ela tem ou uma viagem que ela tem. Por quê? Ela não tem noção espaço-tempo. Quando você trabalha um planejamento com ela, que começa manhã, tarde, noite, depois vai para ontem, hoje e amanhã, Sim. depois vai para a semana, depois vai para o mês, e isso diminui, traz uma segurança para ela, emocional também, e ela consegue visualizar esse tempo e esse espaço. Sim. Né? Duas coisas que eu gosto muito, um dos conceitos que eu aprendi com você, previsibilidade. Né? É algo extremamente essencial para as crianças e adolescentes. E é a visualização. Então, por exemplo, a rotina, isso que você falou de fazer um calendário, manhã, tarde, noite, colocar numa geladeira ou num lugar acessível para a criança, isso é essencial. Eu tenho pacientes de 4 anos que eu falo para as minhas mães que eu acompanho, faz com ela junto um calendário, 4, 5 anos, você já pode montar com uma criança. Com adolescente, então, mais ainda, um planner semanal. Sim. Ela precisa saber o que vai ser feito na semana. É lógico que a gente não está falando de uma rigidez, né, Cris? Assim, tem que ser isso, não é um quartel-general, né? Não é nesse sentido de ser ditadora, mas no sentido de organizar. Porque a criança, sabendo o que tem que ser feito, ela se planeja. Exatamente. E o planejamento, esse planejamento que antecede a execução, faz com que a execução seja muito mais efetiva do que sem o planejamento. Então, a festa é uma coisa muito comum com o adolescente. Quando tem uma festa ou férias, eles já começam a ficar ansiosos, ou a criança que tem uma coisa que vai ser na sexta, que dia que é? Tô com borboletas na barriga, não consigo dormir. E eles trazem essa ansiedade. Isso mesmo, Tô sentindo um negócio aqui, minha boca não tá, né, tá seca. Eu falei, o nome disso é ansiedade. Né? E a gente trabalha muito com essa nomeação de emoção, para explicar, para ela ter essa percepção, poder falar dessa emoção e o que fazer com ela. E quando a gente pensa numa rotina,
né? A criança visualizar o que vai ser feito e essa previsibilidade dos pais ajuda demais no controle da ansiedade, né? Então, sem contar, principalmente, nessa questão da execução, né? E isso é muito, muito legal da previsibilidade, porque tanto gera essa questão da ansiedade, como uma preparação para ela, por exemplo, de uma atividade que ela nem gosta tanto de fazer. Mas ela já vai, né, se preparando e pensando num processo, né, de como executar aquilo que nem sempre a gente tem numa rotina nossa, tudo que a gente gosta de fazer. Não, na escola, eu trabalhei em escola há 10 anos, a gente sempre brincava, né? Tem coisa que é de fazer, tem coisa que é de querer. Essa é de fazer, não é de querer. É isso. Né? Eles tentam, crianças e adolescentes, o tempo inteiro, né, negociar. Isso aí faz parte, e é importante, inclusive, para eles aprenderem esse repertório de argumentação, de tentativa. Isso, vocabulário. E às vezes a gente cede exatamente porque, até para reforçar positivamente essa tentativa deles. Sim. Agora, tem coisas que é de fazer, né? E eu não tenho dúvidas, Cris, você deve estar vendo muito isso também. A gente tem essa dificuldade muito grande de consultório, escola é um desafio. As crianças não sabem lidar com frustração, né? E muito disso é porque elas não estão tendo tempo para ter um não, se ajustar a esse não, entender que o não faz parte, que é importante, que não é tudo que se faz, né? E os pais não estão dando espaço para a criança se frustrar, né? Então, na escola, não é à toa que na escola muitas vezes os professores batem de frente, aí os pais chegam assim, nossa, mas o que acontece? Que na escola é de um jeito, em casa é totalmente diferente. É muito comum a gente falar assim, não, a professora fala que é uma santa em sala de aula. Esses comportamentos errados a gente só vê em casa. Eu falei, por que será? Né? É muito de um discurso de a criança sabe e precisa, e eles gostam de limite. É isso que eu falo para os pais, eles não acreditam quando a gente fala assim, você vai ver o tanto que o seu filho vai ficar mais bem-humorado. A primeira semana é difícil. Que nem a gente, quando vai para uma academia, a gente vai xingando, né? É dolorido, é sofrido. Precisa do tempo de um mesmo. tempo para se acostumar, para, né, entender esse processo. Mas depois de umas 2, 3 semanas, eles entendem a importância. E é impressionante que até essa parte emocional eles começam a responder de forma muito mais positiva. E é tão legal que eles trazem essa referência, né? Por exemplo, da escola, a rotina, como é importante, porque eles falam assim: hoje é o dia da natação, né? Quinta é o dia do brinquedo. Então, isso é uma referência temporal que para eles vão gerando essa rotina, e eles sabem que na terça ele não pode levar o brinquedo, porque é só na quinta. Então, essa rotina traz essa segurança e a execução, as ações comportamentais, né? O que você falou também da flexibilidade, que é uma função executiva, porque o planejamento traz isso também, né? Você não pode ser enrijecido até para trabalhar essa flexibilidade cognitiva. Então, se hoje estava planejado, mas aconteceu alguma coisa que a gente precisou inserir um médico, um dentista, uma coisa, ok, né? Mas isso é flexível, mas ao mesmo tempo organizado. Exatamente. E até a questão do reforço. Se a criança ou adolescente seguiu direitinho a semana, né, a rotina, você pode ter espaço para, por exemplo, chegar assim, olha, deu tão certo, você está tão de parabéns, que hoje a gente ia fazer tal coisa, mas vou deixar uma atividade livre. O que você quer fazer? Né? Então, essa possibilidade de flexibilidade ela é essencial, até para reforçar positivamente a criança e adolescente entender que existe um mérito no que ela está sendo feita e como se fosse um benefício, sim, que ela pode conquistar, né? Agora, principalmente entender que tem muitas atividades, né? A atividade física, por exemplo, não é negociável. Tem algumas coisas que não são negociáveis. E apesar deles tentarem muito, né, o que a gente pode fazer para flexibilizar essas tentativas você não quer fazer tal atividade física, qual que você quer, então? Oportunizar outras. Exatamente. E aí você escuta, acolhe, vê o que é possível, mas entender que a atividade física, o dormir 8 a 9 horas, dependendo da faixa etária, né? Os meus já estão numa faixa etária que o médico já liberou 7. Então, meu filho já botou assim, 7 horas, você não precisa mais dormir. É bom que você conhece, eu não preciso mais dormir tão cedo, então vou dormir 7 horas. Eu falei, dá um crédito aí, uns 15 minutinhos pra mãe, então beleza. Então, essas coisas, essas tentativas de, então, tá bom, já que você tá fazendo isso, a gente pode ceder nisso aqui também, né? E a rotina não é algo rígido no sentido de, colocou no papel, tem que ser assim. A gente pode tentar fazer um teste, não viu que não se ajustou? Beleza, vamos trocar o dia disso? Vamos fazer atividade física, então não deu, terça ficou muito corrido, vamos fazer na quarta? O que você acha? E a criança participar disso é muito interessante. A gente acha que eles não vão gostar, mas é muito comum criança e adolescente se sentar para fazer a rotina com eles gostam, eles participam, né, eles opinam, né, e é legal porque quando eles vierem com a tentativa de barganhar, a gente fala assim, cara,
foi você que montou comigo. Você participou disso daqui. Agora não a gente tá tem nada que cumprir. imposto, foi construído. Foi construído junto. Então, assim, eu tô fazendo minha parte, você tá fazendo a sua, né? Então, é sempre essa tentativa de diálogo, mas principalmente de não ceder naquilo que é importante e essencial. E eu vejo que as crianças e adolescentes, eles têm um poder incrível, eles ganham pelo cansaço. Ganham pelo cansaço. E os pais, não julgo, porque é muito difícil mesmo, né, Cris? A gente sabe que educar é repetição, e nem sempre esse processo repetitivo, ele é fácil, né? Repetição e exemplo, né? Também, esse nem se fala, né? Um exemplo claro disso é a questão das telas do celular. Exatamente. A gente quer que nossos filhos diminuam, né? Assim, vamos na hora da comida, não faz isso. Quando estiver falando com você, olha pra mim, não fala no celular. E seu filho tá falando com você, você tá, calma aí, rapidão, né? Então, o exemplo, e eles são mestres, juízes. Total, né? Conseguem pontuar perfeitamente. Mas como assim? Você tá me pedindo, mas ontem, semana passada, você tomou café com o celular, né? Então, não é fácil pra gente também, mas é legal a gente como pai e mãe, né? Essa oportunidade da gente melhorar também. Porque os nossos filhos, eles confrontam a gente, muitas vezes a gente fica bem irritado, mas é no sentido também, cara, aonde que eu tô errando? Porque está sendo pontuado por um, por dois, por todos eles, algum padrão meu também não tá legal. Então, essa é uma troca legal até para rotina, para montar a rotina familiar, né? Eu sei que na sua casa também tem, Cris, que eu acho muito legal. O celular fica no cantinho, né? Exatamente. Então, já que a gente está falando de rotina, isso é uma coisa legal que tem que ter na rotina. Hoje em dia, tanto as escolas já tiraram acesso a telas por conta, né, do aprendizado, de tudo que a gente já conversou de memória, de foco. Mas na família não é diferente. A gente tem que ter um momento de interagir. Né? E as famílias, muitas vezes, quando elas montam uma rotina, um planejamento, elas esquecem o tempo de estar junto dos filhos. Então, tem horário para acordar, tem horário para tomar café, tem horário para arrumar cama, tem horário para estender a toalha, tem horário para tudo. Mas qual que é o tempo que vocês sentam numa mesa para conversar? Né? Eu sempre faço um desafio das famílias, pelo menos uma refeição, tentar fazer junto. A gente sabe que não é possível, às vezes, a gente sentar, aquela família perfeita doriana, sim, sim. Café da manhã, almoço, janta, mas pelo menos uma. Porque é um momento muito importante para a criança e para o adolescente, que é de troca, de falar do dia, né, de dar risada. E não ser um momento de cobrança, porque às vezes vira um momento de cobrança que nem é agradável, né? Sim. Eu digo muito esse momento sofá, né? Sentar, conversar, ver um filme, ver uma série, eles adoram memes, exatamente, os vídeos e tal. Sim. Então, porque também esse momento virar cobrança acaba refletindo muito na relação, né? Não, e eles nem querem almoçar mais com a gente. Se a gente virar, né? E aí, fez a tarefa, e aí, fez isso, fez aquilo. Aí daqui a pouco eles vão realmente preferir ir pro quarto deles ou ficar nas telas, enfim. E é muito fácil, né, Cris? Assim, ou então desculpa, Lu, dar aquela resposta assim, e aí, como é que foi? Foi legal. Legal. Tá tudo feito, Tá, ok. Né? E a gente tem que sempre fazer perguntas mais abertas, instigando, quase que tirando, né? Porque eles são monossilábicos mesmo. Né? Então, de fato, isso é muito importante. A rotina, quando a gente pensa numa rotina de criança e adolescente, tem que ter um tempo da família. Né? E sem contar um período, seja no final de semana, para vocês estarem juntos, né? A gente tem o costume de ter uma agenda muito cheia, todo mundo tem compromisso social, às vezes numa igreja, um grupo que faz parte, trabalho. Mas se a gente não cuidar preventivamente desse tempo de qualidade com as crianças, né? E é algo que eu vejo muito, sabe, Cris? No consultório. Parece que não, porque eles não demonstram, crianças e adolescentes, criança mais, né? Essa necessidade de estar junto, um tempo de qualidade, exclusivo. Sim. Mas os adolescentes gostam. Eles gostam de estar em família. Muitas vezes eles têm a resistência, né? Eles falam que não, preferem jogar e tal. Mas depois que você vai ali, puxa, dá um jeito de conquistá-lo para aquilo, é impressionante como eles gostam, dão risadas, né? Tem essa descontração. E o que acontece? Assim, acaba virando, muitas vezes, assim, o chegar para falar alguma coisa, para contar alguma coisa, ou querer uma troca, né? Fica um pouco naquele medo e na vergonha. Quando você dá esse acesso de formas diferentes, é o que eu falo assim, eu acho que você pode ser amiga do seu filho, mas você é mãe e pai primeiro, né? Então Exatamente. tem isso. E você dá esse acesso, né, como mãe e pai, para ele te ver como um amigo, um parceiro e tal, isso é importante nesses momentos de rotina, né? Porque ele vai se sentir seguro na relação com você. Exatamente. Isso né? E a segurança, e aí falando agora de questões emocionais mesmo, a gente repete padrões de escolhas, né? E nossos pais, o relacionamento que a gente tem com nossos pais, eles não são determinantes, mas são referência. Sim. Então,
Se eu pegar uma criança, um adolescente que não é acostumado a negociar, argumentar, não tem espaço de fala, né, o quanto ele fica mais rígido emocionalmente. E ele vai reproduzir isso nas amizades, nos relacionamentos Exatamente. amorosos futuros. Então, a gente tem um papel, uma responsabilidade mesmo de proporcionar essa escuta, acolhimento, né, negociação, às vezes o confronto, a frustração, o não, e o não porque é não, Ah, por questão não. de segurança, acabou, e porque Isso. sim, eu sou seu pai, sua mãe, isso aqui você pode não entender agora, futuramente você vai entender, mas sempre que possível esse diálogo, né? E eu falo muito para os pais, mesmo que você já sabe que vai falar não, escuta. É. Escuta, entende, faz um questionamento, mesmo que a sua decisão já esteja tomada, mas que a criança e o adolescente percebam que você está ali escutando. Tá bom. E aí você vai mostrar para ele, mesmo que ele não goste, o que não e pronto. Mas É. você escutou, pelo menos. Até porque ele percebe que você ouviu e ponderou pela sua maturidade, pela sua postura como pai e mãe, né. Exatamente. Então, do que você já falar: "Não, não vai", ou "Não quero", e pronto, acabou, falando: "Nem me ouviu", né. Exatamente. E isso esses momentos é que fazem parte da rotina. E é por isso que estabelecer isso, eu digo muito, poder de fala, principalmente do adolescente, dependendo do adolescente, tem adolescente você não precisa dar 1 milímetro de poder de fala, porque ele já fala Fala, já fala o caminho todo, o tempo todo. mas a maioria você Sim. precisa dar esse poder de fala, porque ele vê, às vezes, uma inibição nesse processo. Então, ele não sabe nem como se expressar. E você abrindo essa porta, do jeitinho dele, ele vai falar. Sim, Ele sim. vai conseguir construir. E isso é na rotina, né? Indo almoçar fora, indo no cinema, num teatro, que eles adoram. A gente acha que não, mas, né? Eles adoram. Então, por exemplo, teve que eu trabalhei essa questão muito dessa rotina de família, porque às vezes, por exemplo, final de semana, acaba tendo uma rotina, de visitar vó, visitar tia, aniversário, não sei o quê, e da família mesmo no final de semana é muito corrido, né. Sim. E aí sugeri, o menino gostava muito de jogos e tal, sugeri a essas lanchonetes que tem jogos, né, Que é bem lanchonetes legal. Sim. temáticas e tal. Nossa, o pai falou assim: "Eu não conhecia esse lado do meu filho". Eles se soltam muito em jogo de tabuleiro, War, pô, eu já tô lá em casa tem 4 adolescentes, então a gente já tá na idade, o Banco Imobiliário já ficou chato, porque demora muito e tal, mas o War é legal, porque é estratégia e competição, eles são extremamente Exata competitivos, né, é, adolescente é muito competitivo, então dá muito certo. Comprar jogos, eu falo para família: "Gente, pega um investimento, assim, mensal, hoje você compra jogos de cento e tanto, 200, não dá pra comprar tudo de uma vez, mas todo mês compra um, daqui a 2 meses compra e vai outro, vai fazendo fazendo, o ciclo, o exatamente, rodízio. e eles adoram. É, Né, e assim, é 2, 3 horas que vocês vão ter contato com os filhos de vocês de uma forma que vocês nunca viram. Porque eles dão risada, eles xingam, eles gritam, ficam nervosos, mas eles lidam com a frustração. Vai aprender a perder, o que é é, essencial no processo educacional. A criança tem que saber perder. Tão é, importante quanto querer ganhar é saber perder, né, e é. não desistir, não jogar o tabuleiro e sair correndo pro quarto. Resiliência, né, Exatamente. Então, com certeza, esse tempo aí, ele é essencial, Cris. né. Né, uma coisa que eu sempre dou de sugestão também, que eu acho que funciona muito, principalmente para adolescentes, o dia do filho único, né? Você ter um tempo, a gente não consegue fazer isso, a nossa rotina é insana dos adultos, né? A gente sabe, é um desafio também, a nossa rotina também é desafiante, mas dentro de uma vez no mês, você tem lá em casa são 4, né? Aí, às vezes quem é filho único é É privilegiado nesse sentido, tranquilo, ok. Mas a ideia é você provocar um tempo de qualidade exclusivo com um dos filhos. Então, por exemplo, sexta-noite ou um sábado à tarde, cara, vamos no cinema só nós dois, vamos andar de bicicleta no eixão, vamos. Onde você quer jantar hoje? Eu vou te levar para jantar. Só você e ele. E nesse tempo, pega o celular, deixa guardado, faz um desafio, fala assim, ó, a gente vai ter 2 horas só nós dois, sem celular. Vamos ver quem que perde primeiro, quem vai pegar no celular. é. E eles adoram. E eles começam a falar, a conversar, né? Quem tem filho mais tímido, leva um jogo de cartas, de pergunta e resposta. Tem aqueles baralhinhos que são ótimos, sem perguntas para fazer, É, como é. puxar assunto, continuação de história. É baratinho, R$ 30 um negocinho. Então, eu sempre falo, deixa na bolsa, deixa no carro. Quando você for sair com seu filho que é mais tímido, tem alguma estratégia, né? Nós precisamos acessar nossos filhos na rotina, além do já estendeu a toalha, já arrumou a cama, já fez isso, já fez aquilo, né? E o que é muito cruel, e eu entendo os pais nesse sentido, e falo que eu sou mãe, né? É, A gente faz isso no automático, e não é na maldade, né? é. Os pais muitas vezes exigem demais exatamente porque querem que os filhos deem muito certo. Isso é nobre, isso não é errado. Você ter pais que pegam no pé não é ruim, mas a gente tem que tomar cuidado com a dosagem, É. né? Você pode ser o pai que cobra, mas você tem que ser o pai
em alguns momentos, que não vai cobrar nada, que você vai conversar, interagir, você vai ser você com seu filho. Dele te acessar também como pai. Vocês falaram de besteira, vocês falaram de política, vocês falaram de história, vocês falaram de coisas que estão acontecendo na vida, sem a cobrança de já tomou banho, já jantou, já fez isso, já lavou a louça, né? E falando em lavar a louça, né, e estender, é outra coisa também que eu sempre incentivo. As crianças e os adolescentes precisam ter responsabilidades domésticas, né? Não tem essa coisa de ajuda a mamãe, ajuda o papai. A casa é de todo mundo, É isso, né? perfeito. Hoje é muito difícil de você ver um cenário que a mãe não trabalha, que tem um dos genitores que é dona de casa, né? E quando tem, mesmo assim, tem que ser dividido. Mas a gente sabe que a pessoa que não tem um trabalho, uma ocupação, acaba que ela assume mais responsabilidades domésticas. E ok, Isso. é uma dinâmica familiar. Não tô falando que é certo ou errado, né? Só é dinâmica familiar diferente. Sim. Mas hoje o que a gente vê é as mulheres, né, no mercado de trabalho, trabalhando, tem que cuidar, ainda tem que estar bonita, tem que trabalhar, tem que dar conta do marido, do filho, da casa. E também é um desafio que um dia a gente pode falar sobre isso aqui também. Isso também, Que é ótimo, né? Mas a questão deles participarem e deles entenderem que não está ajudando, é responsabilidade. Sim. Né? E quanto mais lhe é dado, mais ele é cobrado. A criança vai crescendo, na pré-adolescência, o adolescente vai tendo sim que aumentar os desafios, né, com essas tarefas domésticas. Então, é Sim. muito importante que eles tenham essa noção. E a outra coisa que eu acho muito legal, da mesma forma que a gente faz, né? A rotina escrita no papel. Segunda tem isso, terça tem aquilo, quinta. É muito importante que as crianças tenham estabelecido e escrito a responsabilidade delas. Porque isso faz com que você evite aquela goteira todo dia. Já fez? Já fez? Uma hora o copo enche. Exatamente. E aí não enche o saco, né? Então, a minha sugestão é sempre, escreva da mesma forma da rotina, o horário para dormir, para acordar e tudo, faz um papelzinho à parte, fala assim, olha, sua responsabilidade diária é isso. E aí entra a flexibilidade. Que horas que fica melhor para você fazer isso aqui? Porque por mim, sujou, lavou. Lá em casa é assim, abriu, fechou, Luísa. Uhum. Eu não durmo com a cozinha suja, eu não gosto, porque me desorganiza de manhã quando eu acordo e tá uma zona. Né? Eu gosto de acordar e já arrumar a cama, eu sou assim, mas é bem difícil, é um desafio eu não impor isso pra eles. E aí acaba que eu falo assim, então você tem que arrumar sua cama. Um dia chega nesse naipe, né? Um dia chega, a ideia é que chegue, mas... Mas é construção mesmo, exatamente. Né? O que você pode participar disso aqui? Qual horário? E a gente, como adulto, essa é a parte que a gente tem que cuidar também, né? Então ele vai lavar a louça, ele não vai lavar na hora que eu gostaria. Mas, cara, então eu não vou ficar falando 3 vezes, o prato tá ali. Eu vou aguentar, ele falou, e eu vou deixar. E esse processo para adulto também é sofrido, porque a gente quer controlar. Naturalmente, porque a gente sabe... no nosso tempo, no nosso né? tempo. E a gente sabe que se fizesse logo, seria melhor. Mas se a gente pegar e fazer, ou ficar só enchendo o saco, ele não vai ter o processo de aprendizagem dele. E essa é a parte que é um desafio dos pais. Por isso que as crianças ganham cansaço muitas vezes. Porque elas ficam assim, testando, testando, e os pais acabam cedendo. E tem um reforço. Criança, ela trabalha muito, ela aprende, entende, internaliza muito com reforço positivo, negativo. Mas tem um reforço intermitente, que é o mais difícil, que eu acho que é legal da gente falar isso na rotina, Cris. O que é o reforço positivo? A criança fez uma coisa legal, parabéns, nossa, porque você, né, fez isso, que legal, agora você vai poder ver seu vídeo, você fez algo que era importante, você vai ser beneficiado, né? E tem a questão da punição, quando ela não faz alguma coisa, quando ela deixa de fazer, ou ela faz algo errado, ela é punida. Mas tem o tal do reforço intermitente, que é o quê? Ora eu consigo, ora eu não consigo, com o mesmo comportamento. Vou dar um exemplo para ficar mais didático. Às vezes a gente vai lá no Parque Shopping, tem estacionamento, né? Aqui em Brasília tem um shopping chamado Parque Shopping, tem estacionamento que não é pago. Eu sempre tento achar vaga lá, porque a maioria das vezes, ou boa parte, eu consigo. Aí eu não pago o estacionamento. Então eu sempre tento. Só que às vezes eu tenho que pagar. Meus filhos falam assim, mãe, por que você não vai logo no pago? Eu falei, não, porque às vezes eu consigo. Então reforço o meu comportamento de como eu consigo o que eu quero, o meu objetivo, eu vou lá e tento de novo a vaga. Com a criança, se hora eu fico gritando, falando não, para algo que eu tenho que fazer, mas o meu pai cede de vez em quando, então por que eu não vou ficar gritando, não vou fazer a birra? Né? Então, as crianças, elas aprendem muito com esse reforço intermitente. E é o mais difícil da gente levar à extinção, ou mudar, ou fazer a regulação e mudar. Exatamente. É verdade. E eu falo muito que para os pais, nesse reforço positivo, porque muitos pais acham que reforçar positivamente o tempo inteiro também isso é benéfico. Então, tudo que faz é
é bonito, é legal, ai, tá lindo. Então, esse reforço positivo também a gente precisa cuidar, porque ele não tem a frustração. Então, quando alguém diz que o desenho não tá legal, uai, como assim? Se todos os meus desenhos estão sempre legais, né? Sim, sim. Eu até postei um vídeo esses dias lá no Instagram, educação da. a- a- as diferenças de geração são coisas que viram até meme, né? Aham, Os aham. traços geracionais e o quanto é diferente a forma de educar, né? Você deve ter visto alguns chinelos havaianos na vida, alguns Ô, cintos. Eu também. Então, aham. e hoje, nem se fala. E deixar bem claro que eu não acho que bater é forma efetiva, não educa, Uhum. né? Eu sou contra mesmo. Não acho. Mas a gente teve um vídeo que um pai falou assim, a diferença de década de 80, 90 para agora. O menino foi pegar o leite para botar no cereal. Ele tinha que fazer esse trabalho, uma criança pequenininha, de uns 3 aninhos, 3 anos e meio, pegar e botar. E ele transbordou tudo, ele foi derrubando no caminho inteiro e chegou na cambuquinha lá que tinha que colocar, botou bem pouquinho. O pai, parabéns, que lindo você fez. Eu falei, gente, como assim? Né? É, E a criança sorrindo, fazendo tudo errado, melequeira. É óbvio que você não vai bater na criança, você não vai gritar pra traumatizar, não é isso. Mas você fala assim, meu filho, pega desse jeito é melhor, deixa eu te mostrar, deixa eu te ajudar. Mas esse reforço positivo, quando não existe um trabalho que deva ser reforçado positivamente, ele traz mais danos do que benefício, é isso, né? E o exatamente. desenho, isso acontece muito na escola, né? As professoras, elas são orientadas. A gente não fica falando, seu desenho é feio, nossa, mas ficou horrível, não teve capricho. Mas a gente fala, nossa, se você caprichasse aqui, eu acho que ia ficar mais legal, hein? Você consegue, dentro da linha. Vamos É, tentar nessa margem? Posso te ajudar? Deixa eu te mostrar como é que é. Você não falou que tá horrível, mas você deixou bem claro que ele tem que se esforçar mais, né? E os pais estão errando da maneira como, né? Não é nem muito lá, nem nem muito 8 nem cá. 80, exatamente. Exatamente. E por quê? Porque quando você pontua, por exemplo, do leite, né? Porque, ó, você percebeu que você deixou bastante, agora a gente vai trabalhar para ficar mais leite dentro do cereal, Exatamente. né? Então o processo é esse, mas vamos treinar mais. Então, ok que você fez, mas vamos treinar, Exatamente. Não bater palma e falar, foi lindo, parabéns. Né? né? Você pode Então, elogiar a tentativa, mas você tem que corrigir o percurso, né? porque a gente fala que é experimentar, vivenciar é que traz processo de Sim. aprendizagem, né, correto. Então, reforço positivo numa coisa que não está bem, isso não traz benefício dentro da rotina, É até né. pior, né? Porque É, criança, quando for corrigida de alguma forma, não vai saber não lidar com va a frustração. exatamente. E uma das coisas que os pais me perguntam muito, Lu, assim, eles têm muita dificuldade de entender se a troca, por exemplo, ó, se você fizer isso, você ganha isso. Né. Assim, mas vai ser sempre tudo à base de troca? Né. Então, por exemplo, você ganha mais meia hora de jogo se você lavar a louça todos os dias, né. E aí, de novo, a comunicação faz toda a diferença, o diálogo. Porque, assim, é muito complicado também a criança entender que tudo que ela faz, ela vai ter uma troca. Então, Uhum. assim, eu só vou fazer se eu tiver algo. Aí, por exemplo, se um dia não puder jogar, então não vou lavar a louça, já que não vou ter nada. Ah, mas aí você não vai jogar. Mas não daria tempo mesmo de jogar, então não vou lavar a louça. Né? Então, gerar o senso de responsabilidade independente da troca. Né? Crianças menores funcionam muito à base da troca. É, Né? Ao é. mesmo tempo, os pais têm que tomar muito cuidado para ser tudo com troca. Né? Eu falo, não é cada comportamento que a criança tem que gerar um reforço nesse sentido. Você pode ser um elogio, pode ser um elogio sincero, né? Uhum. A história Sim. do leite, por exemplo, que a Sim, gente falou sim, agora, sim. de elogiar a felicidade, o orgulho dos pais para criança pequena, para adolescente nem tanto, mas para as Hã. criança pequena tem muito valor, né? Tem Uhum. muito sentido. Deixar a mamãe feliz, deixar a professora feliz é algo que traz uma alegria para as crianças Sim. pequenininhas. Então, assim, você mostrar que você está orgulhosa, isso é uma forma de reforço. Você não precisa, principalmente com os bens materiais, né? E entra naquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Os pais têm que tomar muito cuidado para não materializar o reforço. Sempre de forma, né, Uhum. de recompensas. Hoje a gente Sim. vê crianças extremamente desorganizadas emocionalmente, agitadas, sem foco, sem concentração, mais ansiosas, com insônia, sempre solicitando os pais de madrugada, indo para a cama dos pais. Chega no consultório, isso a gente consegue visualizar de que forma? A gente propõe uma atividade, atividade lúdica, que eles gostam, às vezes, tinta, massinha e tal. A criança não fica nem de 5 a 10 minutos na atividade, ela já quer trocar. Vamos fazer outra coisa. E quando a gente começa a falar, não, mas vamos terminar isso aqui, eu já quero ir embora. Falta quanto tempo? Né? Isso porque as sessões são de 50 minutos. Sim. Então, você fala assim, cara, alguma coisa está acontecendo. E as crianças estão tendo muito acesso a muitos estímulos de uma vez só.
E é muito comum esse tipo de criança, com esse padrão de comportamento, ter muito brinquedo. Tem muita coisa. E não tem problema a criança ter muitos brinquedos. Eu acho que a questão da organização, Oh. até da rotina, de novo, a gente falando do tema, em relação a não ter muito acesso o tempo inteiro. É muito comum a gente ver crianças que estão brincando há 1h30, os pais falam assim, vamos, agora é hora de dormir, mas eu não brinquei nada. E de fato ela não brincou, porque ela pegou um, largou, ela pegou outro, largou. Ela não conseguiu se organizar, trabalhar o imaginário, trabalhar a frustração na brincadeira, que é tão Sim. importante, porque não deu tempo, porque ela fica de 5 em 10 minutos trocando de atividade. Então, aí quando eu pergunto para os pais, mas, nossa, como que é? Ela ganha presente sempre? Ou é só nas datas comemorativas? Ah, ela ganha. O pai viaja, traz, a avó traz, e traz. E às vezes ela tá mais dengozinha, a avó chega com 2 presentes. Eu falei assim, vocês querem a boa ou a má notícia? Eu falei assim, que bom que sua filha é amada. Mas essa demonstração dessa forma não tá ajudando. Né? Aí eu dou algumas sugestões, tenta concentrar para datas comemorativas. E é né? uma rotina. Com certeza. Né? Exato. A criança entender que tem data para, rotina. É rotina. Exatamente. E até porque, às vezes, ela ganha tanto que nessas datas comemorativas, para ela, acaba nem tendo simbolismo, nem tendo significado, porque ela ganha fora delas. Não, ganha fora, e às vezes a criança assim, eu ganhei uma boneca, R$400, R$300 a boneca. Ganhei essa, ganhei outra. Até o valor do dinheiro, né? As crianças, elas têm que ter essa noção dessa construção. Eu posso dar 10 bonecas para minha filha, mas será que eu dar 10 bonecas para minha filha é o que ela necessita? É o que eu como mãe estou querendo suprir aí, que aí a gente entra em outras demandas também, né? Sim. Que um dia a gente pode conversar também sobre a questão das mães, sentimento de culpa, de querer suprir, aí vai dando, né? Mas as crianças, elas precisam realmente tanto entender esse sentido do presente, do reforço, né, das datas, que isso entra na questão do planejamento, previsibilidade, né, e até para reconhecer, porque quando você dá muito, Cris, quando você ganha, legal, e deixa de lado. Exatamente. Né? Parece com aquela que eu já tenho 3, né? Então, para que eu vou, né? Não tem significado. E até uma mãe, quando eu falei sobre isso, ela falou assim, mas ela não tem noção de dinheiro. Eu falei, trabalha muito, lá em casa, você pequenininho trabalha poucos reais, muitos reais. Se for muitos reais, não dá para comprar. Sim. E outra coisa que é hoje, não... o guardar, ensinar a criança a guardar. Sim, né? sim. Com adolescentes, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade, ainda mais que eles querem coisas muito caras, né? O celular, o PC gamer lá, um teclado que faz não sei o quê. A vontade já é diferente. É diferente, mas eles têm um pouco mais dessa noção. Mas a gente tem que ensinar, filho, beleza, a gente não vai conseguir comprar no seu aniversário. Pô, mas se juntar Páscoa, aniversário, Natal, até o final do ano você consegue o que você quer. Então vamos guardar. Né? Até para eles entenderem a importância e trabalhar essa paciência mesmo. Né? Não é porque eu quero que meus pais têm que eu preciso ganhar ontem. Né? Então, e sempre muito importante trabalhar com os pais, principalmente, né, Cris? E até porque, por exemplo, depois na vida adulta, se você quer que os bens ficam mais caros ainda do que a gente quer, né? O carro, o apartamento, a viagem e tal, a gente precisa planejar. Precisa ter uma rotina para isso, precisa ter um planejamento para isso. Então, tudo isso é aprendizagem lá desde pequenininho. E o que a gente fala, você vê o tanto de questões e ações que estão dentro de uma rotina. Né? Estão dentro de um planejamento familiar, individual, porque eles começam também a trabalhar essa previsibilidade. Pô, se domingo eu quero sair, eu preciso estudar para a prova de segunda no sábado. Exatamente. Né? Eu preciso cumprir a minha responsabilidade antes. A gente que trabalha com essa parte de acompanhamento pedagógico e tudo, é muito comum, não deu tempo, eu não consegui. Né? Ou fala assim, porque minha rotina é muito cheia, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que fazer futebol, eu tenho tudo. Mas calma aí, beleza, isso aqui você já sabia que tinha. Né? Esse exemplo que você deu vira e mexe aparece no consultório. Não consegui estudar o tanto que eu deveria. Eu falei, mas como? Se a gente está em fevereiro, você já recebeu o seu calendário de provas até o final do ano. Então, você já tem toda uma organização que poderia ser feita previamente. Agora, é lógico, né, gente? Se adulto tem dificuldade de manter rotina, crianças e adolescentes também. Mais ainda, né? A gente sabe, né, a academia, por exemplo, tem muita gente que fala, adultos, não consigo ir porque não dá tempo. A gente sabe que não é isso. É muito mais uma organização e prioridade. E o desejo. E o desejo, né? O fazer que tem que ser feito e não que eu tô com vontade. É isso. E ensinar isso para os adolescentes é um trabalho de caminhada conjunta, né? Vira e mexe, fazer o calendário semanal,
as obrigações, responsabilidades, vocês vão ter que retomar na outra semana. Vamos sentar, se for com alguma dúvida, essa semana é isso daqui. Então, não é só também jogar no colo do menino e falar assim, agora se vira. É um trabalho de construção o tempo O inteiro. tempo O tempo inteiro. inteiro, né? É mais difícil no início, mas depois, quando anda, é tão organizador e é tão bom porque você fica mais proativo, você consegue produzir mais no mesmo tempo de antes Sim. e você consegue fazer mais coisas. E isso é recompensador e reforçador para eles também. Porque se eles se organizarem bastante, eles conseguem, às vezes, jogar um pouco mais, né? Se encontrar com os amigos, enfim, né? Nesse sentido. E é muito legal essa rotina, porque existe aquela rotina macro, né? Que a gente fala, por exemplo, de uma organização mensal ou semestral das atividades, né? Todas. Aquela semanal, né? A gente fala muito, por exemplo, ontem mesmo, Lu, tá confirmado, estava arrumando a agenda Sim, da domingo. Eu e semana. você, a gente confirma tudo domingo. Então, Sim. você já vai da semana. E tem aquela diária, que vem a flexibilidade. Sim. Nossa, eu tinha pensado em fazer isso, mas surgiu essa prioridade, eu vou inserir na minha rotina amanhã essa prioridade. Isso. Então, essa manipulação da rotina também é bem importante a gente ensinar. Porque na cabeça deles, principalmente se você vai trabalhar com adolescente, para eles você fez um planner, colocou, mas e se eu não conseguir terminar de estudar às 16 horas? Então, eles engessam de uma Sim. forma, como eles compreendem essa rotina, né? Sim. Gente, isso é pré-estabelecido. Você pode terminar antes ou ter que ficar mais. Sim, exatamente. Entendeu? Então, é isso que vocês vão precisar. Então, trabalhar que isso não é tão enrijecido, o adolescente leva para o enrijecimento É ao pé da letra. ao pé da Eles são letra. literais. Exatamente. E Uhum. para eles organizar, por exemplo, a agenda e verificar o que tem que fazer no domingo, assim, não, eles vão pensar só na segunda quando acordam. Sim, e olha lá, né? E aí estabelecer que sábado e domingo faz parte Sim. de um planejamento de Sim, vida. exatamente. Não, assim, eu não faço nada da escola, só penso na escola segunda. Não é assim, Não é. né? E você estava falando e eu lembrei de uma coisa que tem dado certo lá em casa. O meu filho tem 16 anos. Ele funciona muito com previsibilidade. Então, ele já se acostumou, ele chega assim, e aí, como que vai ser hoje? Indo pra escola. Aí eu falo, olha, às vezes domingo ele fala assim, como que vai ser amanhã? Aí eu falo, ó, filho, é segunda-feira, você se lembra que você tem aula e tal? Então, até que horas é a sua aula? Aí ele fala, então, aí depois a gente tem isso, isso. Não, beleza, então tá. Isso já ajudou ele o quê? Eu vi que depois dessa fala, isso ele foi ontem à noite, né? Ele perguntou, aí ele foi lá, arrumou o material, já separou, já estudou um pouco, porque ele sabia que hoje não ia voltar pra casa antes das 7h30 da noite. Aí eu falei assim, então tá tudo certo? Tudo certo. E indo pra escola, ele me confirmou a agenda, que eu falei, então é isso, você vai me buscar até o horário? Eu falei, é isso. Então, eles vão se organizando. E isso pode parecer, nossa, mas é meio sistemático demais, mas ajuda muito na regulação emocional, Total. né? Tanto de ansiedade, quanto fator surpresa, Sim. quanto eu chegar pra buscar. Imagina eu chegar pra buscar ele 5 horas e falar assim, filho, agora você tem dentista, depois você vai no médico. Cara, isso é a morte. Como assim? Acabou meu dia, você, né? Então, e eles se organizam da mesma forma que a gente tem dificuldade de tá tudo estabelecido e quando algo sai, né, sai do lugar, algum paciente cancela, alguma coisa desorganiza e a gente tem que se reestruturar tudo, eles também têm essa dificuldade, Sim, né? Então, a gente entender que é importante para eles a rotina, mesmo às vezes eu escuto pro pai, pô, mas não faz nada, só estuda. Eu falei, cara, mas é a função dele. A faixa etária dele não é só estuda. Hoje ele tem a responsabilidade dele, é o futebol, é o inglês, é estudar. Então, não menospreze isso, porque é bastante coisa para a faixa etária dele. É algo que ele dá conta, sim. né? Só que não achar que também que quando o filho ele fala assim, poxa, mas aí eu não tenho tempo, queria um tempo para descansar e tudo. Isso também é importante na rotina, né? O tempo de descansar do ócio, ou que seja para jogar, o que a gente se desliga, né? Nós adultos a gente tem, às vezes a gente é arrumar uma coisa da casa, um armário, é algo que me regula muito quando tá bagunçado e dou arrumado. Mas eu me desligo de todo o resto. Para os meninos, eles têm que ter isso também, né? Então, da gente permitir isso, né? Com a criança menor é mais difícil, porque a gente tem que fazer uma brincadeira mais direcionada. Por isso que tirar o excesso de estímulos é tão essencial. O adolescente já tem essa direção do que ele quer fazer, do que é reforçador, né? Do que é positivo para ele. A criança não, ela é perdida nesse sentido. E o adulto que vem para trazer uma ordem mesmo, uma direção. Por isso que diminuir os estímulos e fazer uma brincadeira direcionada, que a gente chama, é essencial. E isso a gente está falando, né, que beneficia todo mundo, o desejo da previsibilidade. Imagine muitas crianças e adolescentes neuroatípicas, neurodivergentes. Então, por exemplo, um TDAH, por exemplo, hiperativo, ele precisa de uma segurança gigante dentro de uma rotina.
né? Porque senão ele fica extremamente perdido. E isso traz ansiedade, traz os comportamentos disruptivos, Exatamente. né? Então, um transtorno do espectro autista, que a rotina é para ele estabelecido, porque ele tem já essa dificuldade da noção temporal, então isso ajuda bastante do que ele Sim. vai fazer, como ele vai fazer, né? Então, vários, né, neurodivergentes, a rotina é E não muda o fato deles terem uma essencial. necessidade específica, né, Cris, não muda nada a importância deles participarem desse processo de construção da rotina. Total, Pelo total, contrário, eles total. precisam exatamente, a gente trazer um sentido, o processo, tanto psicopedagógico quanto psicoterápico, né, Sim, psicoterápico não, psicoterapêutico, desculpa, fisioterapeuta. ele é no sentido de você mostrar o sentido daquilo, né, É, o valor daquilo agregado. Então, é. assim, eu tenho alguns adolescentes autistas no consultório e a gente pega papel e caneta, E né? E é vamos isso. sentar. Segunda, É, tal, tal, tal. E eu sei que você também faz esse trabalho, ó, isso é. aqui. Mas você entende a importância disso? E aí, o meu foco nas emoções é, você percebe que isso aqui vai te ajudar com a sua ansiedade? Você percebe que isso vai te ajudar com esses comportamentos repetitivos que você fica, a ansiedade que gera mais isso de você ficar, né, pra lá e pra cá, enfim, e você precisa se organizar, essa parte corporal. É. Então, o horário, né? Aí com eles até uma rigidez maior, né? Porque eles Uhum. precisam dessa rigidez maior na Sim, rotina, sim. no sentido de horário para comer, horário para arrumar a cama, ou acordar ou tomar banho. Eu tenho pacientes adolescentes que até o tomar banho tem que estar na rotina, porque senão, não, É. então tá, não tá escrito, não vou tomar banho, né? É, e a gente acaba tendo que, dentro dessa rigidez, para eles se autorregularem, aí a gente faz um trabalho dessa imprevisibilidade, né? Sim, Então, assim, pode acontecer o inesperado. E quando acontecer, o que que a gente vai fazer? Porque senão vem o comportamento disruptivo. agressivo muitas vezes, Exatamente. sim, Então, a gente faz um trabalho inverso com eles, e sim, isso tudo é dentro da rotina estabelecida. Então, a rotina é a exatamente, base a para base. a gente ir inserindo todas as demandas daquela criança. Não, e na terapia, isso que você falou, pra gente é aquele momento que dá o frio na nossa barriga, né? Profissional, de falar assim, yes, deu certo. É quando algo sai do lugar, desorganiza e ele fala. Aí o adolescente, no caso, né? Eu tenho com TDAH e com autismo. Ele fala assim: não, mas eu consegui, eu entendi que eu não precisava ficar nervoso, eu consegui fazer tal coisa, né? A hora que a gente fala, tuxê, deu certo. Porque É, isso é um grande ganho na terapia. total. Quando a criança Total. lida com a frustração, ela até tem a desorganização, mas ela consegue se organizar, Aham. né? E os pais compreender isso e permitir também, né? Aí entra a questão da comunicação. Ah, não consegui fazer isso, mas... Não, mas fulano, você pode fazer isso aqui. Não deu certo isso, mas o que Isso. que você acha? Aí Né? vem, acaba vindo a outra função executiva, que é controle inibitório. Então, eu consigo me controlar, eu consigo ter um comportamento, né, adequado para Sim, resolver resolução problema, resolver exatamente. aquele problema. Exatamente. Hoje, uma das maiores demandas, né, Cris? As crianças e adolescentes, eles vão para terapia, né, para aprender a lidar com a frustração e que a gente chama de criar repertório comportamental. A gente não Sim, controla emoção, a gente não controla pensamento, mas a gente tenta controlar nossos comportamentos, né? A é, nossa racionalidade está no padrão de escolhas, no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e ensinar isso para criança e para adolescente. Então, a rotina, ela sabendo o que pode ser feito, o que não pode, isso ajuda muito nessa regulação sim, emocional, né? A regulação emocional não é só, tô emocionada porque vi um filme, pode chorar, mas na hora que eu tô brigando com você não pode chorar, não é isso, né? Ela saber que tem momentos que ela pode demonstrar a emoção de uma forma, mas tem momentos que sim, aquela emoção, ela vai atrapalhar ela, então calma aí, não é que eu não vou sentir, você pode sentir, mas o que eu faço, o meu padrão de escolha, de comportamento, ele não tem que ser direcionado só pelo que eu sinto, mas por sim. um processo de racionalidade, de construção, de rotina, de organização, e que gera muita segurança para criança, para É. adolescente. E, e a gente fala, assim, a orientação parental é muito importante nesse Essencial. processo, né? Essencial. E aí a gente vem, às vezes, muitas vezes, com a barreira da aceitação, até por toda a história de vida, de todo o processo dessa mãe e desse pai, né? E dessa família. Sim, E que eu acho que é a base, é deles que a gente precisa começar. com Porque a certeza. criança a gente vai, mas se não tiver, não tiver eles dando apoio, porque uma criança de 4 anos, 5 anos, a rotina tem que vir, né, Sim, de organizada do cima. pai e da Sim, mãe, sim. né?
E eu tive um caso uma vez que a mãe procurou a escola porque o tio da van disse que ela não, a criança tinha dificuldade de descer da van. Chorava, 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 então estava acontecendo alguma coisa na escola Uhum. que ela não queria vir para a escola, né? E na época eu era consultora educacional inclusiva e tal, e a gente tentando entender, assim, foi fazer observação dela na escola e tal, estava bem tranquilo. E um dia teve um evento, né, na escola e que precisava ir de roupa branca e precisava, era lanche coletivo, levar um lanche. E essa menina não descia da van de jeito nenhum, não queria descer de jeito nenhum. E a professora teve a sacada. Ela não A tava com roupa branca. professora falou assim: Fulana, você trouxe a sua roupinha da apresentação? Não. Você trouxe o lanche? Não, não tem problema. A tia tem, a gente vai. Ela desceu da van. E a gente chamou ela para conversar. Então, toda vez que tinha alguma coisa e que ela não levava, ela tinha dificuldade de descer para Sim, poder ser diferente. lógico, E aí a né? gente entendeu que a demanda familiar e a rotina familiar, a mãe e a família não conseguia ver a agenda todo dia, né? Pela profissão, Sim, viagem, plantão, essas coisas. E aí a gente começou por ela tentar, ó, abre a agenda e deixa que a mamãe sim, vai ver. E aí pronto, resolveu. acabou. Uma coisa simples. Simples. Não, esse trabalho com as famílias é impossível a gente atender criança e adolescente e a família não tá junto, né? É. Muitas vezes a gente pega o papel até de uma terapia familiar, porque a gente Sim, organiza a sim, rotina familiar. sim, É bem sim, comum isso acontecer, sim. né? E é muito comum a gente, assim, os comportamentos que os filhos, que os pais chegam, ele não faz isso, não faz aquilo, tá, isso desorganizado, tá. Aí eu pergunto, e vocês como são? E muitas vezes é um reflexo desse padrão de escolha de comportamento dos pais também. Então, os pais têm essa noção. E procurar ajuda, né? Às vezes a gente faz assim, 2, 3 sessões familiar, todo mundo junto, organiza uma rotina que é a coisa mais linda e dá super certo, diminui É, estresse, sabe? sim. Diminui grito, diminui. É, É bom pra mãe, é bom pro pai, pro casamento, pra todo total, mundo. Traz muito mais total. leveza, Sim, né, pra sim. família. Agora, de fato, tem muitos pais que têm essa dificuldade, Cris, né? A É. gente que trabalha, você na questão educacional, eu como psicóloga, é muito difícil a gente trabalhar com uma criança que os pais não olham a gente como parceiros. Esses Uhum. profissionais, né, especialistas, porque esse trabalho é conjunto, É. né? A gente e é muito comum o pai falar assim, a terapia não tá resolvendo, isso não tá resolvendo. Aí você fala, mas em casa, como é que tá? Vocês conseguiram se organizar? Não, tá a mesma coisa. Eu falei, cara, não vai dar certo, né? E a É. gente tem que falar para os pais, olha, enquanto vocês não se engajarem em estabelecer uma rotina, não vai dar certo. É. Né? Eu sou a cri-cri da rotina, É, né? E os meus pacientes sabem, os pais. Eu sempre eu pergunto, e aí, também. tá dando certo? Tá dormindo que horas? Sono, eu sempre pergunto. Quantas vezes você fez atividade física? Para criança e adolescente. É, Como é que tá? Porque a gente sabe, a atividade física, então, o tanto que é fundamental, é, né? Para essa parte física e emocional também. é. Eu trabalho muito com eles na rotina, por exemplo, a atividade física, a hora do banho, de comer, de, por exemplo, cortar uma unha, é autocuidado dentro da Sim, rotina. Então, quando você se percebe se autocuidando, isso te valoriza, autoestima, com certeza. tudo isso, né? De levar para ir cortar o cabelo, de então tudo isso são momentos estabelecidos que vai trabalhar esse Sim, comportamento, né. sim. Eu digo essa importância de mostrar esse autocuidado dentro da rotina, porque ele acha que é uma rotina, como uma obrigação tomar banho, cortar a unha, cortar o cabelo, né, Né? se cuidar, passar um creme. Com os meninos é um desafio, né, principalmente adolescentes. Tem aquela Uhum. fase da adolescência que eles não são É, muito chegados. momento Que porquinho que a gente chama, é. exatamente. E que a gente tem que falar: "Cara, vai tomar um banho". "Ah, mas por que eu tomei banho e tal?". "Ah, vai acho que tá precisando e tal". É, E aí entra o tato, assim, que às vezes da nossa objetividade de adultos, de falar assim: "Ah, você tá isso, você tá aquilo, você tem que se cuidar mais". Aí vira uma cobrança, que aí de novo, ao invés de ser um reforço positivo para ele se cuidar, dele perceber essa autorresponsabilidade, reforça que encheção de saco igual as outras coisas, então não vou fazer, é. né. Então, o cabeleireiro, né, menina é mais fácil, porque menina geralmente é É, a estimulada essa vaidade, vaidade, tudo, fazer unha desde é. sempre. Os meninos: "Não, vamos lá cortar cabelo, é importante, vamos cuidar dessa acne, né, fazer alguns casos, limpeza de pele, tal, tal, tal. É importante você estar bem". E depois de um tempo, Cris, eu falo porque lá em casa é muito certo, eles mesmos pedindo, É, porque eles querem estar bem,
Tem uma fase aí de transição da infância para adolescência, que eles ficam meio, né, tanto faz como tanto fez, mas depois eles vão querendo se arrumar, passar um perfume, você comprar um perfume, falar assim pro filho, olha, esse perfume aqui você pode usar quando você quiser sair do banho e passar, ou para ir pra escola, fica à vontade, comprar as coisas para eles. Filhos, quer que eu compre algum produto, pra você passar no seu rosto e cuidar? A gente faz isso tão automático com as meninas, e com os meninos a gente às vezes deixa, né? É comum, às vezes, você vai no banheiro das famílias, eu perguntei, você usa shampoo? Não, eu só tenho o mesmo shampoo que eu uso no corpo, que eu uso uma coisa. E da menina tem lá o shampoo, o pré-shampoo, o shampoo, condicionador, a primeira lavagem, segunda lavagem, os cremes, tem creme pra cá, e o menino, não, você passa alguma coisa, às vezes eu passo protetor. Isso é lógico, você não precisa, ele não vai ter essa vaidade igual de menina, mas assim, você quer, filho, você quer um hidratante, você quer... E geralmente eles falam, tá bom, quero, né? E eles vão gostando do resultado, porque melhora, né? Sim, e a pessoa, quando ela tá limpinha, cheirosa, ela se sente bem, gente. É muito difícil você ver um sujinho, fedidinho, falar assim, tô super feliz hoje, e ninguém querendo chegar perto. E principalmente que a cidade, eles são cruéis, né? São, exatamente. As escolas, o odor, o CC, o bafo, né? A acne, as pereba na cara, que eles falam a caspa, que são coisas muito comuns. Muito faixa comuns, então, né? A transição hormonal. Exatamente. A gente tem que cuidar. Uma coisa que deu muito certo, assim, eu sempre indico a Necessaire SOS. Então, um desodorante, um lenço umedecido na mochila, um enxaguante bucal, uma pasta de dente, porque qualquer coisa, venceu alguma coisa, vai ali com a mochila na escola, se fecha, dá uma, né, uma renovada em tudo. E isso ajuda muito, com coisas tão simples, né, Cris? Simples. Que pode ajudar tanto eles, às vezes a resistência, os meninos que ficam o dia inteiro na escola, fora. Tem que ter uma Nessa Necessaire. idade o desodorante vence, né? A cada 2 horas. Então, tem que renovar na hora do almoço. Então, são coisas tão simples que pode ajudar nessa rotina. E uma coisa bem legal, que ainda dá tempo, a gente tá em fevereiro, fazer as metas com os meninos. A gente tem um costume muito grande de fazer. Eu sempre faço, de dezembro, janeiro, eu fico fazendo as metas, me organizo. Mas sentar com os meninos, talvez não de uma forma tão detalhada como a gente faz na nossa vida. Mas, filho, me fala aí 3 objetivos. 3 é tão legal, porque não é muito nem pouco. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é excelente. Então, 3 objetivos. Eu quero cuidar mais do meu corpo. Então, beleza. Então, você tem que, para isso, se alimentar melhor, dormir bem, atividade física. Então, como que a gente pode fazer aqui na sua rotina? Onde que essa sua meta vai entrar na rotina? Né? Então, e escrever. Né? Escrever é diferente de digitar. Ver no celular é uma coisa e ver no papel é outra. Ter de forma muito... um acesso muito fácil, isso ajuda demais. Eu nunca vou esquecer, ele vai brigar comigo que eu vou contar, mas eu vou contar a história do meu irmão. O meu irmão, o Thiago, mais velho, teve um ano que a gente fazia muito meta de final de ano, né? Sempre teve esse costume por causa da igreja que a gente frequentava. E um ano, meu irmão botou na frente do vaso sanitário. Ele colou as metas dele. Então, a família inteira sabia das metas. Não, você é surdo também? Não. Tá. E na frente do negócio. E, cara, aí todo mundo sabia. E dito e feito, foi um ano que ele conquistou tudo que ele tinha colocado no papel. A gente precisa, nosso cérebro, né, Cris? Ele precisa ver muito pra gente se comportar. Isso. Essa previsibilidade também ajuda muito, pra gente fazer o que tem que ser feito. Então, o visualizar para as crianças, põe na porta do armário, não precisa ser no banheiro, mas assim, põe na porta do armário, põe em algum lugar que a criança tenha acesso. Visual, né? Porque o celular tá guardado numa pasta no aplicativo. Ele não vai abrir aquele aplicativo todo dia ou toda semana. E ele toda vez que olha vai lá na memória. Exatamente, eu tenho que fazer. Exatamente. Uma coisa que ajuda muito, que é bem legal também, que vocês podem usar. Fotos, imagens, né? Por exemplo, eu quero melhorar meu corpo. Aí pega uma foto de um cara mais marombinha, corta um 3x4, uma foto e cola num cantinho lá do quarto. Aquilo pode parecer besteira, vira um momento engraçado de vocês, mas é algo que motiva pra caramba, porque ele tá vendo, cara, se eu quero isso aqui, eu tenho que me cuidar, vou pra academia mesmo sem querer. E tem os memes, né? Que o pessoal que abre a geladeira aí tem lá um biquíni, um aviso. Exatamente. Mas teu cérebro vai, recebe a mensagem. Realmente, fecha a porta da geladeira. Exatamente. É isso. E ajuda. Isso, ajuda E muito. é tão óbvio, é tão simples, mas a gente esquece. Né? E hoje, Cris, a maior parte das demandas do consultório com adolescentes e crianças são coisas simples. Eu não vou te falar que é 100%, mas uns 80% é rotina. É rotina. É rotina. E é por isso, assim, que trouxe bem no início do ano, a gente já se programou desde o final do ano, né? Essa questão questão da rotina, o tanto que ela é importante, né, para uma formação integral desse ser. Olha o tanto de coisa que a gente falou que está associada à rotina, né? Parece piegas, parece, isso aí, não sei o quê,
Mas por quê? Muitas vezes a rotina é só ir trabalhar, vir para casa e ir para a escola e voltar. E não é. Não é. Muito mais do que isso, né? Então, por isso que eu trouxe isso, a Sim, gente já conversando e sabendo do seu trabalho dentro de consultório, que você favorece pessoalmente mesmo, né? eu gosto É, é, bastante. é com essa questão, porque você vive aquilo que você trabalha com as crianças. E isso é bem importante, né? Porque você só faz o que eu falo, não faz o que eu faço, Sim, então fica difícil, né? Então a vivência, o tanto que é importante para isso, né? Então, como a gente não tem a dimensão do que uma rotina pode trazer de benefício para qualquer ser humano, qualquer ser humano. Então a gente fala da hora. Eu falo muito para meus adolescentes, você sabe por que a hora de manhã? Produção de neurotransmissores nesse horário. Você tem que estar acordado para sim. eles conseguirem fazer a produção desses neurotransmissores. Você sabe por que você tem que dormir tantas horas? Porque existem hormônios que são produzidos naquele horário que você tem que estar dormindo, descansando. Sim. Então, dá significado, não é só dormir por dormir e acordar naquele horário por acordar, né? Tem todo um processo que eu acho que adolescentes, conseguem fazer esse entendimento. Consegue. E se o santo de casa não faz milagre, peça ajuda para os universitários. É o É que eu sempre falo, isso, assim. Às vezes o pai tá ali, a mãe sendo repetitivo, cara, paga ali 2 meses com uma psicopedagoga para montar uma a rotina, uma terapia. terapia com psicólogo para estabelecer algumas coisas de regulação emocional. E não existe, assim, psicólogo trabalha a rotina também, não existe. Sim, Quando a gente trabalha com criança, adolescente e adulto, é. né? Você vai num consultório médico, Cris, o médico pergunta seu nome, o que tá fazendo. Um bom médico, ele sempre vai perguntar: me fala um pouquinho como que é a sua Só rotina. rotina. Como que é a sua rotina? Quanto tempo você É, dorme? O que que você come? O que que você faz? é, Não é diferente quando a gente fala em processo desenvolvimento integral, seja com psicopedagogo, psicólogo, com médicos. A rotina é algo que estabelece, promove ou provoca, promove saúde ou provoca provoca, doença. é isso. Então, e doenças emocionais, inclusive. É. Aí, seja depressão, episódios depressivos, e a gente tem visto, sim, crianças cada vez mais jovens, né? Uhum, Antes era mais incomum, mas a gente vê criança com depressão, é. né? Adolescente tomando remédio controlado precocemente. E muito do que, antes de entrar com a medicação, eu sempre faço esse adendo para os pais. E eu não sou contra a medicação, pelo contrário, eu acho que em muitos casos é necessário, Sim, sim, ajuda, faz parte do só tratamento. faz Agora, só parte. a medicação não é Não tratamento. adianta, não adianta. Medicação inibe sintoma, mas não ajuda na regulação e não É. promove, não previne nem promove. Ela Hum. precisa, ela vai inibir os sintomas e talvez com a inibição dos sintomas, aí sim a criança consiga se regular. Mas antes de entrar muitas vezes com medicação, porque já aconteceu de paciente chegar lá, ele toma isso, mas sem terapia, sem tentar fazer atividade física, não, mas ele não gosta de fazer. Eu falei, cara, mas não, ele dorme tarde, acorda cedo, não tem, Não não tem, tem. não E tem. aí se torna um adulto frustrado, desregulado, chato pra caramba, É, porque não dá conta da vida adulta, das responsabilidades. é, E nenhum pai quer que o filho se torne uma pessoa indesejada, é, né? E muitas vezes é difícil para os pais também assumir esse papel de cuidado e de ser o chato da história para mostrar. é, Mas é algo que os filhos precisam, é. né? E aquilo que você falou no início, muitas vezes o ser pai e mãe não quer dizer ser amigo. A gente pode ser amigo, mas tem momentos que a gente é pai e mãe. Não tem E jeito. não tem jeito. E é por isso, assim, eu venho desde dos primeiros episódios e venho falando, né? Então, eu trouxe, por exemplo, uma nutróloga falando sobre a importância da alimentação, né? Nas Ótimo. vitaminas, como é que Sim. trabalha com memória, como isso influencia na atenção, na memória. Uma especialista do sono, a importância do sono, né, nesse processo. A gente falou sobre a questão do desenvolvimento, a questão, então, você pode ver que é uma engrenagem, está tudo interligado, Sim. né? E aí eu falo, a gente, né, o meu público grande são especialistas, terapeutas, psicopedagogos e tal. A importância do nosso olhar de uma forma integral, porque se eu vejo que essa criança não se alimenta bem, não tem sono, está desregulada emocionalmente, eu preciso Sim. falar com essa família quais são os profissionais que ela precisa procurar, porque achar que dá conta de tudo não é isso. Por isso que tem as especialidades. Não, e essa rede de Então, apoio, nossa, gente, é tão bom, é né? É maravilhoso, tão bom. né? Porque Maravilhoso. é um trabalho tão conjunto e é tão legal quando a gente percebe essa troca. A gente aprende, ensina, aprende, troca, fica bem mais leve para Reflete. todo mundo, reflete, né? A É, gente aprende muito com eles, né? é, Você é. sabe disso.
quem atende ao público, seja criança, adolescente e as famílias, a gente aprende, cresce muito também. Sim. Mas procurar ajuda, Cris. Hoje eu costumo dizer que só sofre quem quer, sim. Porque tem o que fazer. Quando eu falo só sofre quem quer, não quer dizer que a pessoa escolhe sofrer. Mas existe recurso, estratégias, tratamento. Hoje tem muita informação de fácil acesso, diferente da época que eu era adolescente ou criança, ou você também, Cris. Né? Hoje os pais têm acesso a muita informação. E não é uma coisa para sempre, né, Cris? O acompanhamento psicopedagógico, um acompanhamento com até psicólogo. são os profissionais que nem se tinha tanto, né? Sim. Hoje se tem muito mais acesso. Tem mais acesso, tanto a parte financeira, os convênios, ou você fazer uma rede de apoio, um pacote. Eu costumo dizer que se você organizar, dá certo. Vai dar certo. Né? E ajuda as famílias também. A gente vê, os pais também estão sofrendo bastante. Sim, né? sim. E que não é fácil. A gente vê esse choque de gerações, a tentativa de não ser, né, talvez de não fazer como os nossos pais faziam, a gente cede demais ou cede de menos, entra em embates. Mas educação é repetição. É muita paciência, muita paciência. Eu costumo dizer que a forma de amor, eu acho que a maior expressão de amor na educação é a paciência com o seu filho. Né? E de entender que ele está no processo dele. É isso, de desenvolvimento. Exatamente. Né? Lu, queria muito te agradecer. Gente, eu vou estar colocando para vocês, mas você pode falar, é @Luísa... Luísa Rosa Psi. Luísa Rosa Psi, o Instagram dela, segue. Todo dia ela traz temas muito legais, muito pertinentes, de reflexão para a gente quanto especialista. Você que é pai, mãe, né? Então, siga a Luísa e contato, vai no direct dela. Qualquer coisa também, eu tenho contato, é só pedir que a gente faz essa ponte com o maior prazer, né? Sim. E queria agradecer muito essa reflexão e tudo que envolve a rotina, que não é uma coisa tão engessada quanto parece, Sim. e a importância dela no processo, né? Eu quero agradecer, né, o convite. A Cris é um presente de Deus na minha vida, né? A gente já conversou sobre isso. É uma referência para mim nesse processo educacional, como profissional, como terapeuta, assim, você realmente, né, tem um espaço no meu coração e na minha família, você sabe disso, né? E querer dizer, assim, que parece contraditório, mas a rotina, ela liberta. Né? A organização liberta. E você consegue, sim, fazer tudo. Seu filho consegue, sim, né, ter tempo com a família, brincar com os amigos, descansar, crescer, amadurecer, né? E quando a gente senta e se propõe a escutar, as coisas ficam mais fáceis. Mais fácil. Tem que estar também disponível a isso, né? Sim. Tem que se pertencer a isso também. Exatamente. Né? E vocês quiserem me seguir lá no Instagram, Luísa Rosa Psi, eu sempre abro caixinha de perguntas. Quando a Cris subir pro YouTube esse episódio, eu vou abrir uma caixinha no mesmo dia. Então, qualquer dúvida sobre o tema, eu estou à disposição para ajudar vocês. Né? E a gente aprende com vocês também. Então, com certeza. Né, mandem perguntas, a gente poder explorar mais aí o tema. Então, hoje terminamos o 4º episódio da 2ª temporada do Cognitivamente Falando. E aproveitem e façam perguntas lá na caixinha dela, que vai ter aí postagens maravilhosas para vocês também. Então, sigam e continuem vendo aqui toda sexta-feira lançado aí o nosso podcast. Um abraço e até o próximo.